Se inscreva no canal Evangelista Edivaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Tive uma visão com os cristãos fazendo a obra de Deus. Eles saíram dos seus empregos pelo chamado de missão. Os anjos com seus livros de ouro anotavam todas as obras deles. Tudo estava sendo registrado no livro de ouro. Depois eu vi uma mão descendo do céu e assinando o livro. E uma voz disse: "Estou aprovando essa obra." Os anjos que registraram as obras daqueles missionários eram as testemunhas de que eles fizeram um bom trabalho. Aquela obra que os missionários estavam fazendo pertencia a Deus. Os missionários estavam trabalhando para Deus, não para o homem e nem para o ministério. Eles não esperavam recompensas das pessoas ou de pastores por aquilo que faziam na obra. Os seus reconhecimentos não vêm dos homens, mas Deus reconhece os seus esforços na obra. Quero dizer para a igreja, se vocês pensam em ter cargos e subirem de cargos na igreja, ainda não compreenderam o que é o Evangelho. Parem de imitar os cristãos de outras igrejas. Sejam diferentes. Brilhem e se destaquem no mundo espiritual. Ser cristão não é pegar uma Bíblia e vir todos os dias para a igreja, cantar e escutar a palavra e depois voltarem para suas casas. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é viver o Evangelho fora da casa de oração, sendo no seu lar ou no trabalho. Ser cristão é viver uma vida de oração dentro do seu lar, não somente na igreja. É muito fácil ser cristão apenas dentro de uma igreja onde são poucas horas de adoração. Ser cristão é dar exemplo dentro do seu lar, na rua da sua casa para os vizinhos verem. Ser cristão é dar exemplo dentro da sua empresa, não escandalizando os funcionários da empresa. Seja o melhor funcionário do seu chefe. E você que é um chefe de empresa e se diz cristão, não oprima os funcionários usando o seu poder para pressionar. Seja justo, não soberbo e arrogante. Eu e muitos cristãos recebemos o chamado para ficarmos na missão em tempo integral. Não foi por vaidade, mas o próprio Jesus que me chamou e disse que eu não iria trabalhar para o homem, mas para Deus. Eu não tive escolha a não ser trabalhar para Jesus e esquecer as grandes empresas. O meu amor pela obra foi maior do que o dinheiro. Se um dia Deus te chamar para viver pela fé e ganhar almas pelo mundo igual a mim, não rejeite o seu chamado. Você terá que deixar de trabalhar para o homem e trabalhará na seara de Deus. O homem pode lhe dar um cargo na empresa, mas Deus lhe dará um cargo para sua obra, e a sua função será ganhador de almas. Quando Deus aprovar você como um dos soldados do céu, Ele o mandará ao campo de batalha. Não é o cargo de homens que vai lhe preparar. O homem pode lhe ungir para ser um bispo ou um missionário, mas se você não for capacitado por Deus, cairá diante dos seus inimigos espirituais no campo de batalha. Acordem, vocês estão em guerra espiritual a todo tempo. Ser cristão não é apenas ser um membro de igreja e dizer que já venceu. Satanás é incansável e ataca a igreja a todo instante. Nesse momento ele está rodeando a sua casa procurando uma legalidade para destruir a sua família. Vigiai, soldados. Estejam com as suas espadas nas mãos e preparados. Não deixe a sua espada guardada na cintura, e seja uma arma de destruição usada por Deus contra todas as fortalezas das trevas. Use o dom que Deus lhe deu. Não enterre a sua arma senão Ele cobra. Deus dá autoridade aos santos. Isso é a sua palavra que garante. Se você vive uma vida santa, as palavras da Bíblia se cumprem em sua vida. As promessas das Escrituras são derramadas sobre você. Se vive a palavra, o Espírito Santo está na sua vida e zela pela sua alma. O Espírito Santo te cela e não deixa os demônios te possuírem. Ele livra da depressão e de outros males que atingem a alma. Seja fiel e não pare de orar, e verás como o Espírito Santo cuidará de você. Ele dá as ferramentas espirituais conforme o relacionamento espiritual que você tem com Ele. Quanto mais profundidade tem em oração, e vive uma vida regada de santidade, mais capacitado será nessa guerra. Se não vive uma vida de oração, não será mais capacitado do que um cristão que ora. Se você não vive uma vida santa, não adianta reclamar porque os demônios estão tocando em sua vida. Depende da medida a que você busca. Quanto mais oração, mais força e ferramentas espirituais terão. E quanto mais santidade, mais revestimento das armaduras celestiais. Jesus quer somente aqueles que dão frutos espirituais. Se vive uma vida santa, a palavra de Deus garante a coroa de vida eterna, o galardão e a salvação. Mas se não permanecer até o fim, perderá tudo. Quem vive essa palavra santa, acontecem coisas sobrenaturais em suas vidas. Tem um espírito forte que é ligado diretamente com o céu. Cresça no conhecimento dos mistérios que são revelados. O Espírito Santo alimenta o espírito do homem que vive em oração. Mesmo no momento de tribulação,
O Espírito Santo traz paz, alegria e fé. Ele garante a salvação e não desampara os fiéis. A palavra de Deus lhe dá acesso ao Espírito Santo que se aproxima de você. Essa mesma palavra lhe dá autoridade sobre o mundo espiritual. Desde que esteja em santidade, esteja dentro da palavra, faça aquilo que ela manda e renuncie o que ela pede. 3 qualidades espirituais têm que fazer parte da sua vida, que é a fidelidade, santidade e obediência. Lembre-se que Deus lhe dá autoridade no mundo espiritual. Não é para que você se promova, não queira promoção ou se aparecer às pessoas. Deus quer ser exaltado na sua vida igual foi na vida de Jesus. O seu crescimento espiritual não é para se tornar conhecido e famoso. O seu crescimento é para a glória de Deus, onde você é apenas um instrumento nas mãos dele. Ele quer mostrar ao mundo o seu poder através de você. Não se exalte para a sua própria queda, nem se vanglorie para a sua própria vergonha. Nessa obra Jesus Cristo é o Supremo, e você é o servo que levará as almas até a presença dele. Homem nenhum rouba a sua glória nessa obra. A obra de Deus é séria. Não é para concorrer quem é o melhor ou quem fala bonito e tem mais conhecimento. A obra de Deus não pode ter ambições por cargos que massageiem os egos de muitos. Quem tem o Espírito Santo é sensível ao seu toque. Quando peca, o Espírito Santo o repreende e lhe faz se arrepender. Já os cristãos que não têm o Espírito Santo e vivem no pecado, esses não são sensíveis ao seu toque por não sentirem o seu toque. O Espírito Santo não está na vida desses e está longe deles por causa das suas transgressões. Já para aqueles que têm intimidade com Deus, o Espírito Santo revela coisas espirituais para quem tem intimidade e a mais ninguém. Quem teve a experiência com Deus foi quem teve intimidade, e somente a pessoa que teve experiência com o sobrenatural de Deus sabe. Por mais que duvidem dessa pessoa, ninguém experimentou o sobrenatural que ela teve. E se eles difamarem a imagem da pessoa que teve a experiência, um dia irão morrer e acertarão os seus pecados. Ninguém pode chamar de mentiroso algo que não viu e nem experimentou. Eu vi na visão cristãos brilhando e a luz da sua vida resplandecia. Pareciam luzes que brilham na escuridão da noite. Eles tiveram os seus entendimentos abertos e começaram a entender as mensagens celestiais recebidas do Espírito Santo. Os mistérios do céu foram desvendados e eles ouviram a voz do Espírito de Deus. Um vento brilhoso desceu do céu em forma de um cobertor e enchia aqueles cristãos. Esses homens foram renovados e ficaram com o padrão de servos fiéis e verdadeiros. Eles brilharam como a luz porque o Espírito Santo os enchia. A luz do Espírito Santo entrou em seus corpos, os fazendo resplandecerem. Quanto mais eles oravam, mas a presença do Espírito Santo ficava mais forte em suas vidas. Quanto mais se sacrificavam em orações, mas a conexão espiritual ficava muito forte com o Espírito Santo na terra, se tornando como se fosse um só corpo com o Espírito Santo. O Espírito Santo ficou tão perto desses cristãos que a distância entre eles ficou nula. Essa é a garantia de que eles estão salvos por estarem perto do Espírito Santo, o Todo-Poderoso que pode salvar as suas almas. O Espírito Santo disse: "Vou afirmá-los igual ao firmamento que existe no céu." Em uma visão, eu vi a relação dos cristãos orando e o Espírito Santo em forma de um ser resplandecente ficou perto deles. A relação espiritual era muito profunda. Pude ver os cristãos sendo estruturados pelo seu poder, e a obra que estava morta começou a funcionar perfeitamente. Cada servo ficou ativo na obra exercendo o seu trabalho ministerial. Através de um grupo de cristãos orando fez uma igreja inteira se despertar. A noiva que estava dormindo acordou, e agora não está mais cortada da videira, e se integrou ao verdadeiro corpo de Cristo. Eles estão com as suas vidas regadas do óleo do azeite espiritual. A unção derramou sobre eles como a chuva em suas vidas. Na visão eu vi os ramos ficando verdejante com o cuidar do Espírito Santo. Essa igreja entrou em comunhão profunda com Deus. A relação espiritual da noiva com o Espírito Santo ficou tão forte que as figueiras caíram, e as obras da carne foram mortas. O Espírito Santo transformou os corações. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.